Olá. Ao analisar a arte realista, aquela através da qual o escritor apreende as grandes questões do seu tempo, Lukács se debruçou também a respeito da objetividade do conhecimento. Se debruçou a conhecer, a refletir sobre a objetividade do conhecimento. Um destes momentos podemos encontrar em seu texto Arte e Verdade Objetiva, datado de 1934, e que compõe o conjunto de textos reunidos em um livro intitulado Problemas do Realismo. Lukács, no item 1 deste texto, procura analisar a objetividade da verdade na teoria do conhecimento do marxismo-leninismo. Ora, o que é a objetividade? A objetividade é o reconhecimento de que o real existe independente de acreditarmos nele ou não. E que este real, ele possui uma estrutura interna. Este real, ele não é caótico. Ele pode se apresentar no plano da consciência imediata como sendo caótico. No entanto, ele tem uma lógica interna. Daí a objetividade da verdade, onde? Na teoria do conhecimento. Por quais caminhos se conhece e quais são os melhores métodos para se apreender a realidade. Qualquer tipo de método conduzirá aos mesmos resultados ou, dependendo do método de análise que se utilize, conseguiremos uma maior aproximação ou até mesmo uma menor aproximação àquilo que a realidade é. Portanto, o método é fundamental para a apreensão da objetividade do mundo. Para Lukács, este método está dado pela dialética. Daí que o título 1, o subtítulo primeiro deste texto, Arte e Verdade Objetiva, na sua totalidade, contém a seguinte frase: a objetividade da verdade na teoria do conhecimento do marxismo-leninismo. Para Lukács, Marx é o grande pensador do século XIX que deu o seu legado, forneceu o seu legado para o século XX. Legado este que foi apropriado pela teoria leniniana. Como Lukács constrói a sua argumentação neste item 1? Ao travar esta discussão, Lukács observa, inicialmente, que o fundamento de todo conhecimento, portanto, o fundamento de toda apreensão objetiva da realidade, o fundamento de todo conhecimento justo da realidade, portanto, o mais preciso possível do que é o real, quer se trate da natureza ou da sociedade, é o reconhecimento da objetividade do mundo exterior, isto é, de sua existência independente da consciência humana. Com isto, Lukács está afirmando o seguinte, que é possível compreender objetivamente a natureza, aquilo que está externo ao organismo humano. Mas também é possível compreender objetivamente a sociedade, as relações sociais que estruturam uma determinada sociedade. Mas, seja conhecendo a natureza ou a sociedade, é necessário reconhecer que existe a objetividade do mundo exterior. Portanto, o real não é uma criação do pensamento,
O real, ele existe independente do pensamento perceber a sua existência ou não. Com isto, ele está colocando ao mesmo tempo que o real, independente da consciência humana, os homens podem apreender o real. Isto não quer dizer que eles extraem da sua consciência pura o que é o real. Lukács observa, na sequência, que toda concepção do mundo exterior não é mais que um reflexo na consciência humana do mundo que existe independentemente dela. Por outras palavras, toda elaboração mental que se faz a respeito do mundo que cerca o homem nada mais é do que o reflexo, portanto, a reprodução no plano da consciência humana daquele mundo que existe e que existe independente desta consciência humana. A apreensão das conexões existentes no mundo possibilita ao ser social criar melhores caminhos de intervenção na realidade. Mas não é o pensamento que cria a realidade. O pensamento é a reprodução mental aproximativa de como a realidade está estruturada. Quando Lukács fala de reflexo, ele não está se remetendo a uma ideia como temos ao ver uma imagem no espelho, uma reprodução exata. Reflexo no sentido de que o pensamento é capaz de apreender determinações da realidade e que continuam a existir na realidade, quer tenhamos consciência disto ou não. Para ele, este é um fato fundamental da relação da consciência com o ser. E isto pode ser aplicado tanto quando buscamos compreender o reflexo artístico da realidade, como quando procuramos compreender as relações sociais que embasam esta mesma realidade. Com isto, o Lukács está atentando para o fato de que a arte, ela não nasce solta no espaço, que a arte, em certo sentido e em grande medida, ela traduz a maneira, sob a forma artística, o artista traduz a maneira como está aprendendo este mundo existente. Daí ele afirmar que este fato fundamental da relação da consciência com o ser, com o existente, se aplica também, por suposição, ao reflexo artístico da realidade. Para Lukács, a teoria do reflexo, ou seja, a teoria que busca compreender por quais caminhos o ser social apreende a realidade e constrói conhecimento a respeito desta realidade, a teoria do reflexo constitui o fundamento comum de todas as formas de domínio teórico e prático da realidade pela consciência humana. É, pois, também o fundamento da teoria do reflexo artístico da realidade. Seja quando vamos investigar as relações sociais ou quando vamos investigar as expressões artísticas que brotam dentro dessas determinadas relações sociais, sempre precisamos ter em mente que todo conhecimento que obtivermos não é um conhecimento que nasce a partir da nossa própria consciência ou de uma introspecção isolada do mundo. É necessário compreender como que as ideias se entrelaçam com a materialidade da vida. A teoria justa, ou seja, aquela que consegue apreender o máximo possível a realidade, tal como a realidade é,
A teoria justa e compreensiva do reflexo tem sua origem nas obras de Marx, Engels, Lenin e Stalin. É bom lembrar que, neste momento, a fim de tornar possível a continuidade do seu trabalho, dos seus estudos, das suas investigações, e dadas as condições existentes na União Soviética daquele período, Lukács está contemplando aqui, no rol dos grandes pensadores, a Stalin. No entanto, é fundamental observar que, 2 décadas depois, Lukács realizará uma crítica feroz a respeito do que representa o stalinismo, sobretudo em um texto intitulado Carta sobre o Stalinismo. Mas as críticas de Lukács ao stalinismo não se limitam a esta carta, percorrerão em vários momentos sua obra de maturidade. Avançando na reflexão, Lukács observa: para a consciência burguesa, é inconcebível uma teoria justa da objetividade. E isto porque o pensamento burguês precisa mistificar cada vez mais a realidade para poder justificar a dominação que exerce sobre o conjunto da humanidade e, sobretudo, sobre o conjunto da força de trabalho. Portanto, para a consciência burguesa, é inconcebível uma teoria justa da objetividade, do reflexo na consciência humana, portanto, da reprodução da realidade objetiva na consciência humana, do reflexo na consciência humana da realidade que existe independentemente dela. Em suma, de uma teoria materialista dialética do reflexo. O pensamento burguês, ou o pensamento que está subordinado à lógica do capital, é incapaz de apreender as determinações da realidade sem mistificar esta própria realidade. Daí que este pensamento ele está condenado a não compreender a realidade nas suas íntimas conexões, ou a compreender a realidade tal como esta realidade aproximativamente é na sua complexidade e nas suas contradições internas. Tão pronto, tão logo, a questão se eleva ao plano do conhecimento teórico, todo pensador burguês se liga fortemente no materialismo mecânico, ou então acaba caindo no idealismo filosófico. Esta é a válvula de escape do pensamento burguês. Ele vai se agarrar, seja ao materialismo mecânico, ou então vai se agarrar ao idealismo filosófico. Esta é uma barreira que está colocada, observa Lukács, para o pensamento burguês. A incapacidade para aplicar o pensamento dialético à teoria das imagens, ao processo e ao desenvolvimento do conhecimento. Para Lukács, esta insuficiência da teoria burguesa do conhecimento se manifesta em todos os domínios e em todos os problemas do reflexo da realidade pela consciência humana. O pensamento burguês, ele se limita a detectar apenas aquilo que interessa ao próprio campo do pensamento burguês. Mas tão logo ele se confronta com as contradições internas da realidade, ele precisa, esse pensamento burguês, ele tende cada vez mais a mistificar esta realidade. Uma extensa reflexão sobre isto, Lukács desenvolverá, por exemplo, no seu texto, o problema da Marx e o problema da decadência ideológica. Continua Lukács observando que as imagens reflexas imediatas do mundo exterior
precisam e podem ser apreendidas pelo pensamento, de tal modo que todo conhecimento repousa nelas, constituem o fundamento e o ponto de partida de todo conhecimento. Por outras palavras, existe o imediato. O imediato, ele apresenta certas facetas da realidade, mas é apenas o ponto de partida para se conhecer a realidade. É a aparência que deve fornecer os elementos que conduza à essência, à apreensão do real, tal como o real aproximativamente é, uma vez que nenhuma forma de pensamento, por mais elaborada que seja, é capaz de reproduzir exatamente no plano do pensamento o que é a realidade. Daí que este reflexo imediato, ou esta manifestação fenomênica da realidade na consciência, no plano da consciência dos homens, nada mais é do que o ponto de partida do conhecimento, e não completam o conjunto do processo de conhecimento. Portanto, a imediatez não é a expressão da realidade tal como esta realidade é. A imediatez ou a imediaticidade é apenas a manifestação fenomênica de uma determinada estrutura objetiva. Manifestação fenomênica esta que precisa ser apreendida pelo pensamento. Tanto o imediato, tanto o fenomênico não traduz o que a realidade é, que Marx se viu obrigado a colocar no Capital uma excelente reflexão. É ela a seguinte, observa Lukács: toda ciência, portanto, todo conhecimento objetivo de uma determinada realidade ou de um determinado fenômeno, toda ciência seria supérflua se o aspecto e a essência das coisas coincidissem imediatamente. Ou seja, todo conhecimento objetivo da realidade seria supérfluo se o fenômeno, aquilo que se manifesta imediatamente, fosse idêntico à essência, ou seja, àquilo que a realidade é da sua estrutura. Seria inútil e até mesmo perda de tempo fazer ciência se ambas as dimensões coincidissem. É sempre importante observar que aparência e essência formam um todo, não podem ser analisadas separadamente, mas de modo algum, aparência e essência coincidem de imediato. Daí que, para Lukács, a verdade não se encontra no princípio, mas sim no fim, ou, melhor dizendo, na continuação. A verdade não é a impressão inicial, ou seja, o objeto não é aquilo que ele manifesta aos nossos olhos em uma primeira observação. O objeto, ele esconde determinações que o pensamento não pode apreender de imediato. Para Lukács, da intuição viva ao pensamento abstrato, portanto, da dimensão do fenômeno à elaboração no plano do pensamento de categorias que estruturam este fenômeno, da intuição viva ao pensamento abstrato e deste à prática, uma vez que elaborada uma compreensão sobre a realidade, esta compreensão da realidade servirá de caminho para uma intervenção do ser social no mundo. Daí que da intuição viva ao pensamento abstrato e deste à prática, tal é o caminho dialético do conhecimento da verdade, ou seja, daquilo que existe, do conhecimento da realidade objetiva, aquela realidade que está colocada independente da crença ou não que determinado indivíduo
ou conjunto de indivíduos possa ter a respeito daquilo que tem diante de si, daquela realidade que tem diante de si. O geral é morto, impuro, incompleto, ou seja, as determinações mais superficiais, elas não são de grande valia se continuarmos a nos pautar apenas pelas determinações mais gerais. O geral é morto, impuro, incompleto. Não é mais que uma etapa para o conhecimento do concreto, ou seja, do real. Porque o concreto não o conhecemos nunca por completo. Não podemos compreender jamais o real com todas as minúcias infinitas que o constituem, mas podemos compreender aproximativamente este real enquanto totalidade. Lembrando que totalidade para o Caques é perpassada pela compreensão de que é possível ao pensamento apreender as determinações fundamentais de uma determinada realidade e como que elas se articulam de tal modo a configurar uma determinada totalidade. Por mais atento que seja o investigador, mesmo que esteja colocada a possibilidade de compreensão dialética da realidade ou da objetividade, é sempre necessário reconhecer o caráter incompleto da reprodução mental da realidade. O Caques observa ainda que toda teoria burguesa do conhecimento acentuou unilateralmente a prioridade de só uma modalidade da concepção da realidade, somente um órgão de sua reprodução consciente. No entanto, a representação não pode captar o movimento em sua totalidade, desde que se analise ou se busque analisar a realidade apenas com os elementos que interessam ao investigador. A realidade precisa ser investigada enquanto totalidade. É a partir deste esforço de se compreender a totalidade de uma determinada configuração histórica, por exemplo, que brotam as possibilidades de apontar para as tendências daquele objeto e também as possibilidades de intervenção junto àquela realidade. Marx, por exemplo, não detectou todos os elementos constitutivos do capitalismo, mas reteve as categorias essenciais para compreender o capitalismo e as tendências mais gerais do capitalismo. Uma delas, a necessidade intrínseca ao próprio movimento do capital de produzir crises periódicas. O Caques continua observando que o ato de abordar o entendimento do homem, a coisa particular, a elaboração de uma cópia, um conceito da mesma, não é um ato simples, direto, morto à maneira de um espelho. Sim, um ato complicado, discrepante e em zigue-zague, que contém em si a possibilidade de que a fantasia se afaste da vida. Na generalização mais simples da ideia geral mais elementar, se encontra contida uma certa porção da pequena fantasia. Toda concepção unilateral da realidade só pode superar-se por meio da dialética, portanto, não por meio da imaginação, criando fantasias a respeito da realidade. É necessário compreender a realidade em seu movimento, em sua processualidade contraditória. Toda concepção unilateral da realidade só pode superar-se por meio da dialética. Somente mediante a aplicação justa e consciente da dialética, do método dialético, podemos chegar a superar estas imperfeições no processo infinito do conhecimento.
e aproximar nosso pensamento à infinitude viva e animada da realidade objetiva. Lukács observa, ainda neste texto, que a vinculação da dialética materialista com a prática, seu originar-se a partir da prática, seu controle pela prática e seu papel capital na prática, repousam nesta concepção profunda da essência dialética da realidade objetiva e da dialética de seu reflexo na consciência humana, ou seja, a apreensão da realidade pelo pensamento não enrijece o pensamento, mas coloca questões para o pensamento construir respostas a um movimento dialético que perpassa a totalidade da vida social. Isto não deve fazer perder de vista que, embora o pensamento seja capaz de apreender com profundidade a totalidade, a dinâmica da vida social, seus processos contraditórios, permanentemente contraditórios, não se deve perder de vista que a realidade é sempre mais rica e complicada que a melhor e mais completa teoria que possa construir-se a seu respeito. Porém, o próprio tempo também na consciência, ao próprio tempo também na consciência de que, com a ajuda da dialética viva, resulta sempre possível apreender da realidade, compreender mentalmente suas novas determinações essenciais e convertê-las em prática. Por outras palavras, embora nenhum pesquisador seja capaz de apreender a realidade com a precisão absoluta, ou traduzir essa realidade como se fosse um reflexo no espelho, este caminho se tornaria ainda mais difícil caso se abandonasse como referencial para a análise o método dialético. Feitas estas considerações, Lukács conclui com a seguinte passagem, este item 1. Esta conexão entre o objetivismo estrito da teoria do conhecimento e a vinculação mais íntima com a prática constitui um dos elementos mais essenciais da dialética materialista. A objetividade do mundo exterior não é, de modo algum, uma objetividade morta, solidificada, que determine a prática humana de modo fatalista, mas sim que está precisamente em sua independência da consciência humana na relação mais íntima e indissolúvel de efeito recíproco com a prática humana. Portanto, embora o homem seja um observador das condições objetivas, ele não é um ser passivo diante destas condições objetivas. Ele vai se debruçar sobre as condições objetivas, observar, analisar, interiorizar os seus elementos, construir uma reflexão e possibilidades de respostas. E das respostas que ele construir, ele escolherá uma ou um leque delas para testar a veracidade da sua reflexão e ver também qual das respostas são as mais adequadas para poder intervir no mundo. Com estes elementos, Lukács fecha este item 1 do seu texto Arte e Verdade Objetiva. Título este, ou item 1 este, que tem por título geral a objetividade da verdade na teoria do conhecimento do marxismo-leninismo. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas, assinem o nosso canal e continuemos aqui resgatando textos clássicos que possam contribuir para a formação das novas
gerações de sociólogos e de outras áreas afins. Até uma próxima.